você não está monitorando os parâmetros de qualidade, está achando que só o visual, né? Só visualmente você consegue ter esse controle, me desculpa dizer aqui, você está fazendo errado. Você está fazendo errado. Porque não é possível. Ninguém. A gente está. Eu, inclusive, trabalhei desenvolvendo pesquisa junto com uma startup que desenvolve sensores para equipamentos de análise de água. É difícil desenvolver isso. Tem muitas coisas desenvolvidas. Um dos exemplos, né? O sensor de um equipamento que faz essas análises de água, equipamento mesmo digital, assim. Então, ele geralmente é uma canetinha, né? E aí ele tem aqui um sensor óptico que é muito sensível, e ele é tão sensível que a gente tem dificuldade em ter essa acuracidade dos resultados, dos parâmetros que estão sendo analisados, por conta de sujidades, como fitoplâncton, como os próprios nutrientes da ração, ou os nutrientes que vão sendo excretados por parte do peixe, que vão sujando esse sensor óptico ali, que faz a leitura dos parâmetros de qualidade de água. Aí vem me dizer que é possível fazer essa análise de água de maneira visual? Não, gente, não é possível. E eu tô falando para você isso porque se você ainda tá achando que no visual vai dar certo, não vai. Você tem que analisar. Você tem que analisar. E não é analisar uma vez na vida, outra na morte. Não é analisar numa vez na vida, outra na morte do peixe, né? Não é analisar uma vez na vida, outra na morte do peixe. Não. Não é analisar o dia em que o peixe está apresentando o sintoma, não está comendo, não está nadando diferente, está boquejando na superfície. Não é nesse dia que você tem que analisar a água, é antes disso, porque você tem que começar a controlar a água, prevenir a piora da qualidade de água antes mesmo dessa piora chegar. Eu vou dar um exemplo aqui com oxigênio, que é o exemplo mais fácil de ser dado, né? Porque é o parâmetro de qualidade de água que a gente não consegue mensurar visualmente, a não ser quando o peixe já está lá, né, agonizando lá, morrendo mesmo. Quando o peixe já está indo, já está lá na superfície. Tem gente que fala assim, bebendo água. O peixe não está bebendo água, ele está ali, ó, buscando maior concentração de oxigênio. É isso que o peixe está fazendo. Então, se você tá deixando para fazer, tá fazendo essa análise visual, você está errando. E se você ainda não sabe, ou se você ainda não está utilizando kits ou equipamentos para fazer esse monitoramento é acompanhamento do parâmetro de qualidade de água, e no caso que eu vou citar o oxigênio, tá? Para vocês, citar o oxigênio, que é o mais simples aí de todos, o oxigênio. Então, ó, eu tô vendo, o meu oxigênio, no dia que eu alojei os peixes, o peixe estava pequenininho, tinha 10 centímetros alevino, eu alojei o meu peixe, o tanque estava com concentração de oxigênio 6 miligramas por litro. Tá maravilhoso. Aí foi passando o tempo, o peixe chegou lá em 60 gramas de peso vivo. Eu ainda tenho oxigênio ok. Meu oxigênio ainda está 5 miligramas por litro ao longo do dia todo. Ótimo. E aí você continuou, está alimentando o peixe, está controlando essa água, ok. Só está olhando o oxigênio, não está nem olhando para outros parâmetros. Aí o peixe chegou lá em 500 gramas. Chegou em 500, independente da espécie que você está produzindo. O peixe chegou em 500 gramas e você foi em algum momento do dia ou da noite, para mim tanto faz, tá? Como é que você foi lá aferir? Nesse momento de exemplo, tá? Nesse momento de exemplo. Independente. Se o peixe está com 500 gramas, ele ainda não atingiu o peso de abate, independente do momento em que você aferir a concentração de oxigênio, se ele der baixo, e o baixo que eu estou falando assim, ó, se der 3 miligramas por litro, se der 2 miligramas por litro, ou menos do que isso, você está fazendo coisa errada. E nesse momento, muitas vezes, principalmente dependendo do horário em que você for aferir a concentração de oxigênio,
o peixe ainda não está boquejando. O peixe ainda não está lá boquejando. E aí vai passar mais dia. O peixe vai crescer. O peixe vai crescer. O peixe vai crescer. Vai chegar um momento, antes do seu peixe chegar no peso de abate, que esse peixe, ele não só vai ter baixa concentração de oxigênio de água, na água de dentro do viveiro, como há muito tempo esse peixe já não está mais sendo eficiente em aproveitar. Lembra do que eu falei lá no início da live? A alimentação que a gente fornece para o peixe, que representa de 60% a 70% do total do custo de produção. Olha que coisa doida isso. Então, se eu não fui eficiente, se eu como psicultora, não fui eficiente em fazer essa manutenção, em monitorar mesmo, porque o parâmetro de qualidade de água, qualquer um deles, a gente precisa evitar com que ele chegue no momento crítico para o peixe, porque a hora que chegou no momento crítico para o peixe começa a ter ineficiência do aproveitamento da ração. Aí o buraco está mais embaixo. Porque além de você não conseguir fazer o peixe crescer por baixa qualidade de água, o peixe vai continuar consumindo a ração, mas não vai fazer ganho de peso, que é o que, afinal das contas, bota dinheiro dentro do seu bolso, que é piscicultor. Então, olha o quanto isso é importante. O quanto é importante você não só olhar para a qualidade de água, olhar mesmo, não só ficar olhando para a água e para o comportamento do peixe. Ih, ó, agora meu peixe está com baixa concentração de oxigênio, mas já estava sofrendo ali, ó, né? Há quanto tempo antes disso? Porque isso impacta no dinheiro que vai sobrar no teu bolso depois.